Olha, a gente faz no canto, somente com os obreiros, somente obreiros. Sexta-feira, 20 horas, temos reunião. Amém? Amém. Não, nem fala amém, mas nós temos reunião. Nós temos que tratar alguns assuntos sobre o início desse ano aí, os trabalhos que está por vir. Primeiro tenho com os obreiros. E na semana que vem vou marcar com as lideranças de departamento, regências, para a gente tratar sobre agendas do ano. Então quem é aí as lideranças já vai pensando nas datas, já vai se programando, porque na semana que vem nós vamos sentar, bater um papo e deixar tudo já alinhado aí as questões das agendas deste ano, em nome de Jesus. Os demais avisos vou avisando os irmãos do grupo da igreja. Também já quero enfatizar um auxílio aí, esse é de enorme urgência aí. Nós precisamos dar uma garibada aqui na nossa igreja. Temos algumas coisinhas que eu pintar rodapé, dar mais uma pintura nesse piso. Lá fora nós temos que ajeitar a entrada, algumas coisas de iluminação aqui na frente. Precisamos muito da ajuda dos irmãos aí neste sábado. Então neste sábado nós vamos fazer um mutirão para poder pôr as coisas aqui em ordem, porque no outro final de semana já é a inauguração. Então eu peço que os irmãos aí, pela sua bondade, nos ajude, nos auxilie nesse sábado aí, com a mão de obra, para que possamos colocar tudo o mais próximo possível já do bom caminho andado. Claro que nós temos muitas coisas para fazer, que ainda o Senhor não permitiu, que é forro, algumas coisas para terminar aqui o altar, ainda não é o tempo, mas aquilo que está às nossas mãos, nós vamos fazer conforme as nossas forças. Então, esse final de semana, vamos preparar este mutirão para dar um zelo na casa do Senhor. Amém, irmãos? Se colocamos em pé em nome de Jesus, vamos ouvir a palavra do Senhor esta noite, ministrada pelo seu servo, nosso cooperador irmão Eric, que é bênção do Senhor. Chega aqui, meu irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite, Senhor, ter os ouvidos, Pai, sensíveis ao ouvir a sua voz. Sabemos que o teu filho tem sido canal de bênção aqui. O Senhor tem usado ele, Senhor, numa unção, Senhor, uma porção que somente o Senhor tem para ele, Pai. E que nesta noite não seja diferente, mas que os corações que aqui estão sejam, Senhor, quebrantados, os ouvidos sensíveis, Pai, e que o seu Espírito ache liberdade para ministrar em nossas vidas. Assim declaramos liberdade ao teu Espírito. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, capítulo de número 9. Versículo 7 a seguir. Eclesiastes 9, versículo 7. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de estar pregando a sua palavra. Eclesiastes 9, versículo 7. Todos encontraram? Diz assim: portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festas e unja sempre a cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Versículo 11: percebi outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm o prestígio,
mas o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Amém? Pode se assentar. Palavra do Senhor. Salomão, ele começa escrevendo, ele começa relatando nesse texto sobre o destino de todos. E ele fala que as mesmas coisas sucedem ao bom quanto ao mal. As mesmas coisas sucedem àqueles que são justos e àqueles que são ímpios. As mesmas coisas sucedem àqueles que fazem juramentos e àqueles que temem em fazê-los. E o que me intrigou aqui nessa palavra é no versículo de número 9, o qual ele fala: todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido. E nessa hora eu fiquei pensando, por que ele usa uma palavra tão forte? Por que Salomão ele ousa falar que a nossa vida é sem sentido? Por que a minha vida seria uma vida sem sentido? E no final ele vai dizer que o destino de todos é a sepultura. E ele fala: para a sepultura onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O que ele queria trazer aqui nesse texto é que, do ponto de vista de que a gente vai nascer, vai viver e vai morrer, então tudo quanto a gente fizer realmente vai ser sem sentido. A gente se fadiga, a gente trabalha dia após dia debaixo do sol, mas se nós vivermos apenas e morrermos, vai ser uma vida sem sentido. Mas o que Paulo vai citar na sua carta, em alguma das suas cartas, eu não lembro qual, mas ele vai dizer que se a gente partir do ponto de que o viver é Cristo e o morrer é lucro, aí sim a vida vai possuir algum sentido. Se nós termos Jesus, aí sim a nossa vida vai fazer algum sentido. Salomão ele queria nos dizer isso. E no versículo de número 11 ele vai nos dizer que os velozes nem sempre vencem a corrida. Quem é veloz nem sempre vai chegar primeiro. Ele vai dizer que os fortes nem sempre triunfam na guerra. Não é só porque você é forte que você vai vencer. Os sábios nem sempre têm comida. Não é só porque você é sábio que você vai ter o pão todos os dias. Os prudentes nem sempre vão ser ricos. E os instruídos nem sempre terão prestígio. Mas o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Palavra essa que muitas vezes passa despercebida por nós. Oportunidade. O tempo e a oportunidade pertencem a todos nós. Vou pedir para os irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 21. Vamos estar lendo uma passagem que vai retratar muito bem o que acabamos de ler sobre as oportunidades. Culto de hoje denominado Atraídos. E eu diria que seria atraídos para as oportunidades. Marcos capítulo 5, versículo de número 21 vai dizer assim: tendo Jesus voltado para o barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor,
impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E no versículo de número 24 vai dizer que Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus lhe disse: não tenha medo, tão somente creia. A palavra do Senhor, ela começa nos relatando no versículo de número 21. É muito interessante que o escritor Mateus, ele não relata em sua escritura quem era esse homem. Ele simplesmente fala que aquele homem era um mestre, era um chefe. Ele não relata quem era aquele homem, mas Marcos, ele já vai nos falar. Aquele homem era Jairo, e ele ainda vai enfatizar: ele era um dirigente da sinagoga. Jairo, homem esse, dirigente da sinagoga. Um dirigente da sinagoga naquele tempo era um homem judeu, que ele era denominado a uma alta posição, o qual ele teria que dirigir as orações, ele teria que escolher as pessoas que iam orar no templo. Ele era um homem muito importante naquela sociedade, o qual Marcos e Lucas até mesmo o conheciam a ponto de relatar o seu nome, Jairo. Homem este que era muito prestigiado pela sociedade. Ele tinha uma filha. A Bíblia vai nos dizer que a menina tinha 12 anos e que ela estava doente. E a Bíblia não nos relata, mas eu imagino que Jairo, ele correu atrás dos médicos. Jairo, ele era fariseu. E como muitos dos irmãos sabem, os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias. Eles iam de encontro a Jesus, eles eram contra Jesus, eles faziam ocasião para poder prender Jesus. Então Jairo, eu penso que ele tentou todas as possibilidades, mas a sua filha, quando ela estava à beira da morte, ele pensou: eu tenho que falar com Jesus. Se há alguém que pode fazer alguma coisa, é Jesus. Então Jairo, vendo a sua oportunidade, vendo a oportunidade que ele tinha de se encontrar com o homem Jesus, eu imagino que ele deixa a sua filha e ele sai correndo. E ele corre o mais rápido possível até chegar em Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele chega em Jesus, ele se ajoelha e fala: mestre, por favor. E Marcos vai escrever que ele implorou insistentemente. Ele implorou a Jesus: mestre, por favor, a minha filha está morrendo. E Jesus, no versículo de número 24, vai dizer que Jesus, ele vai com ele. E a palavra do Senhor nos relata que havia uma grande multidão ao redor de Jesus. E também havia uma mulher, o qual a Bíblia não nos relata o seu nome.
A Bíblia não fala quem era aquela mulher, mas a Bíblia nos mostra que, eu fico pensando, assim como Jairo, ela gastou tudo que ela tinha para que os médicos pudessem fazer algo por ela, e nada podia ser feito. Então, a única oportunidade que aquela mulher tinha era de chegar até Jesus. A única oportunidade que ela tinha era de tocar no homem Jesus. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que em meio à multidão, eu imagino que aquela mulher, movida de uma tão grande fé, ela se movia em meio à multidão, ela empurrava e a multidão a comprimindo e todo mundo querendo estar à volta de Jesus, até que ela consegue, com a sua talvez pouca força, ela consegue chegar até próximo de Jesus e o toca. Porque não é só os fortes que vão vencer. E aquela mulher, ela toca no manto de Jesus, e a palavra do Senhor nos diz que instantaneamente aquela mulher é curada. E então Jesus pergunta: quem me tocou? E até os discípulos ficam indignados com Jesus: como assim? Quem o tocou? A multidão te aperta. E Jesus fala: de mim saiu o poder. E então aquela mulher, a palavra do Senhor nos diz, ela com muito temor fala para Jesus: eu te toquei. E a palavra do Senhor vai nos dizer que contou-lhe toda a verdade. E nesse momento eu fico pensando, Jesus, ele estava indo socorrer a filha de Jairo. Jesus, ele estava indo para curar a filha de Jairo, o qual estava doente. Eu imagino Jairo muito angustiado, indo, pedindo: mestre, vamos logo, a minha filha está morrendo, vamos. E no meio do caminho aquela mulher toca em Jesus. Jairo, ele era um homem prestigiado naquela sociedade, mas como nós lemos, nem sempre quem é prestigiado, ele vai ter o favor. Nem sempre quem é prestigiado, nem sempre quem tem um título, ele vai ter o favor, ele vai ser favorecido. E aquela mulher, ela chegou depois de Jairo em Jesus, mas o seu milagre aconteceu antes, porque não é só os que correm rápido que vão vencer a corrida, não é só os que correm rápido que vão chegar primeiro. É bem verdade que aqui a gente começa a observar somente uma história física, uma história de que Jairo chegou em Jesus e a mulher chegou em Jesus depois, mas a verdade é que numa corrida espiritual, aquela mulher, ela estava bem à frente de Jairo. Numa corrida espiritual, numa corrida de fé, a fé daquela mulher, ela é tamanha, o qual somente nela tocar em Jesus, ela foi curada. E nesse momento eu fico pensando, Jairo vendo tudo aquilo e pensando: a minha filha está morrendo. E eu fico aqui nesse momento imaginando aquela mulher contando tudo. Eu fico pensando aquela mulher: ah, Jesus, então começou assim, ó. O primeiro médico que eu fui, porque as mulheres, elas contam as histórias com, sabe, tipo, elas prestam tanta atenção nos detalhes. E eu fico imaginando aquela mulher contando os detalhes para Jesus e Jairo lá: meu Deus, mestre, agora essa mulher não vai parar de falar, e a minha filha. E aquela mulher continua falando com Jesus, a ponto de os que estavam na casa de Jairo chegam e falam: a sua filha morreu. E nesse momento eu fico a pensar a decepção de Jairo. Ele com certeza deve ter pensado: se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse aproveitado a oportunidade antes, se eu tivesse talvez corrido mais rápido, a minha filha não teria morrido. E Jesus olha para ele e diz:
Jairo, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E é bem verdade que muitas vezes nós estamos com Jesus do nosso lado. Muitas vezes Jesus está tão próximo de nós, mas nós ainda assim estamos como Jairo. A situação nos assusta tanto que, mesmo com Jesus do nosso lado falando, filho, não temas, a gente ainda assim se entristece. A gente ainda assim fica pensando, eu deveria ter feito algo antes. E Jesus, a palavra que Jesus tem para mim e para você é: não tenha medo, tão somente creia. Não esteja como Jairo. Eu imagino Jesus olhando para Jairo: ô Jairo, Jairo, você nem sabe o que está por vir, Jairo. Ô Jairo, por que se aflige tanto, Jairo? Calma. Muitas vezes nós pensamos, essa outra pessoa, ela chegou depois de mim em Jesus. Ela chegou depois de mim e ela já alcançou o seu milagre. E eu, quando vai ser a minha vez? E Jesus está do nosso lado dizendo: não temas, não temas, continua crendo. Não temas, continua confiando. A palavra do Senhor nos diz que não é dos ligeiros a carreira, mas o tempo e a oportunidade pertencem a todos. E a oportunidade que aquela mulher tinha, ela não desperdiçou. A oportunidade que aquela mulher tinha de tocar em Jesus, ela não desperdiçou. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele então continua e segue até a casa de Jairo. Segue até a casa do dirigente da sinagoga. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, quando ele chega, ele vê um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então Jesus entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E no versículo de número 40 vai dizer que todos começaram a rir dele. Há uma palavra que nos diz: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Mas eu fiquei me perguntando se todos eles estavam chorando, estavam lamentando pela morte da menina, porque eles começaram a rir, a zombar de Jesus. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. A verdade é que é bem fácil você chorar com o que chora. A verdade é que é bem fácil você chorar com uma pessoa que perdeu um ente querido. É bem fácil você chorar com um amigo que perdeu talvez o seu bem, o seu carro. É bem fácil você chorar com um amigo que não conseguiu entrar na faculdade. Chorar por um amigo que perdeu o seu emprego, se lamentar. A verdade é que é fácil chorar com os que choram. Mas a palavra também vai nos dizer: alegrai-vos com os que se alegram. E você deve pensar: Eric, mas é fácil se alegrar com os que se alegram. É fácil você estar feliz quando você está pegando o ônibus todos os dias para ir ao seu trabalho e você vê o seu irmão passando de carro? Eu aposto que não é fácil. É fácil você ver o seu irmão recebendo promoções no serviço, enquanto você talvez está desempregado procurando emprego? É fácil você se alegrar nessa situação? Não é fácil. É fácil ver o seu irmão todo fim de semana talvez fazendo churrasco e você muitas vezes lá fritando um ovo para comer? A verdade é que é fácil você chorar com os que choram, mas muitas vezes é difícil a gente se alegrar com os que se alegram. E aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam chorando com os que choram, elas estavam lamentando pela morte da menina, elas estavam se lamentando. Mas quando Jesus fala: a menina não está morta, apenas dorme, eles deveriam se alegrar com os que estavam se alegrando, se alegrar com os pais da menina, se alegrar com Jesus. Mas ao contrário disso, eles começam a zombar.
eles começam a dar risada de Jesus, porque é muito fácil chorar com os que choram, mas é difícil se alegrar com os que se alegram. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, então, ele entra no quarto, ele toma a menina e lhe ordena: menina, levante-se. E a palavra do Senhor vai nos dizer que imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Então eu fico pensando, grande foi a alegria de Jairo. Grande foi a alegria de Jairo, mas essa alegria só foi possível, esse milagre só foi possível porque a oportunidade que ele tinha de correr até o homem Jesus, ele não desperdiçou. A oportunidade que ele tinha de buscar a Jesus, ele não desperdiçou. Qual oportunidade você tem? Quantas oportunidades nós temos todos os dias? Muitas vezes se queixamos, muitas vezes se entristecemos, mas será que nós estamos aproveitando a oportunidade de ficar feliz? A oportunidade de estar ao lado de Jesus e confiar no Senhor e somente crer? Ou nós estamos aproveitando a oportunidade errada, a oportunidade de se entristecer, a oportunidade de fazer o contrário? A palavra do Senhor vai nos dizer que havia um homem este era estudado, homem esse ele tinha uma formação e ele é escolhido para ser um discípulo de Jesus. E este homem, ele estava ao lado de Jesus, ele participava dos milagres de Jesus. Este homem, ele chegava até mesmo a beijar Jesus no rosto, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que esse homem, ele desperdiça todas as oportunidades que ele tinha e ele vende Jesus como um escravo. Esse homem, por nome de Judas, ele vende ao mestre. E é muito interessante que na contramão de tudo isso, a Bíblia vai nos narrar uma história onde Jesus, no momento da sua crucificação, essa história é uma das histórias que mais me comove na Bíblia, a ponto de vermos o que é o amor de Deus. O amor de Deus não se compara com o nosso amor. O amor de Deus não se compara com o amor que o homem sente, porque se nós pudéssemos esquadrinhar como é Deus, se nós pudéssemos esquadrinhar a grandeza e o amor de Deus, ele não seria Deus. E então a palavra do Senhor nos mostra que Jesus estava sendo crucificado e ao lado dele havia 2 ladrões. E a multidão e todos os que estavam ali zombavam de Jesus. Os soldados diziam: desça da cruz, você não é Jesus, você não é o Messias, você não é aquele que falou que destruiria o templo. E então um dos bandidos que estava ao lado de Jesus, um dos ladrões que estava ao lado dele, começa a zombar de Jesus e diz: você não é Jesus, você não é o Messias, desce daí, desça dessa cruz, salva a mim, salve a você, salve-se agora, desça dessa cruz para que nós creiamos. E outro ladrão que estava ao lado de Jesus, eu fico pensando que aquele homem, ele não era um homem de muitas oportunidades. Aquele homem, a Bíblia só vai nos dizer que ele era um ladrão, mas talvez a única oportunidade que ele tinha era estar sendo crucificado ao lado de Jesus naquela cruz. Uma oportunidade difícil, uma oportunidade dolorosa, mas era a oportunidade que ele tinha. E esse ladrão, ele começa a repreender o outro e diz: ei, você não teme a Deus? Você não teme a Deus nem mesmo na hora da sua morte? Você não teme a Deus na hora da sua condenação? Nós estamos aqui porque nós pecamos. Nós estamos aqui porque nós roubamos, nós matamos. Nós estamos aqui porque pecamos. Mas este homem está aqui
sem ter culpa alguma. Esse homem está aqui sem ter feito nada. E então, como a última oportunidade da vida dele, ele olha para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, eu imagino que movido de uma profunda compaixão, naquele momento de dor, de sofrimento, ele olha para ele e fala: hoje mesmo você estarás comigo no meu reino. E aquele homem, como a última oportunidade que ele tinha, ele não desperdiçou. Uma das poucas oportunidades, eu costumo pensar, que aquele homem tinha, ele não desperdiçou, ele aproveitou. E outra vez eu pergunto: qual oportunidade nós temos? Qual a oportunidade que nos cercam de dia após dia estar nos atos do Senhor, dia após dia louvar o seu nome, dia após dia amarmos uns aos outros, dia após dia estarmos mais profundo em amor? Qual a oportunidade que nós temos? A verdade é que nós temos todos os dias uma oportunidade de abrirmos os nossos olhos e erguemos as nossas mãos, abrimos os nossos lábios e glorificar: Senhor, mais um dia se passou. Senhor, obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta vida que o Senhor me deu. Pai, mais um dia eu tenho a oportunidade de ensaiar um louvor. Mais um dia eu tenho uma oportunidade de pregar a Tua palavra. Mais um dia eu tenho a oportunidade de se achegar até a Tua casa e adorar o Teu nome. Mais um dia, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado. O que o Senhor quer de nós é que reconheçamos as ricas oportunidades que Ele nos dá, as ricas oportunidades que nos cercam. O que o Senhor quer de nós é que abrimos os nossos corações. Não vamos ficar da mesma forma, não vamos acordar mais um dia e viver como se fosse só mais um dia. Muito pelo contrário, vamos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Vamos nos aperfeiçoar no amor. Vamos nos aperfeiçoar em amarmos uns aos outros, porque essa é a nossa porção debaixo do sol. Como nós lemos, esta é a nossa porção. Salomão vai nos instruir muito antes de Jesus. Ele vai nos dizer: de tudo quanto eu vivi, eu já tive tudo, mas o que eu vi é que tanto quanto tem tudo, quanto a pessoa que tem tudo, quanto aquele que tem pouco, vai suceder a mesma coisa. O que vai importar é você aproveitar a oportunidade que Ele te dá. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. A palavra do Senhor vai nos dizer que eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o fruto das vossas obras e segundo o fruto das vossas ações. Mais um dia o Senhor nos concede a oportunidade de fazermos diferente, de adorarmos o Senhor não como antes, mas adorarmos o Senhor numa intensidade maior, de glorificarmos o Senhor numa intensidade maior, de abrirmos os nossos corações, de amarmos os nossos irmãos numa intensidade maior, de prestarmos um culto ao Senhor numa intensidade maior. O Senhor hoje nos concede mais uma oportunidade. O Senhor hoje fala com você, Jairo, que estava triste, que estava desanimado, que a situação não está sendo boa, mas o Senhor está aí do seu lado dizendo: não temas, não temas, tão somente creia. Hoje Ele te trouxe até aqui para te mostrar que você tem mais uma oportunidade de fazer diferente. Hoje você tem mais uma oportunidade.
o ano começou, entramos em um novo ano, e a palavra do Senhor para nós é: eu te dou uma oportunidade de pedir perdão, de deixar todo o embaraço, deixar tudo para trás e fazer diferente. Daqui para frente, fazer diferente. Daqui para frente, viver uma vida ao meu lado, onde você não vai temer, você deve somente crer. Eu convido você, Jairo, eu convido você que talvez seja a mulher que talvez esteja numa situação muito difícil, mas você não pode desperdiçar a oportunidade que Ele te concede, de se achegar até Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada. Senhor, ó Deus, eu louvo a Ti por esta oportunidade que hoje tenho, de mais uma vez, Senhor, poder compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Obrigado, meu Pai, porque mais um ano se inicia, e eu aqui estou, Senhor, podendo louvar, adorar e glorificar o Seu nome. Pai, aqui estou, Senhor, te pedindo perdão, Deus, Senhor, pelos meus pecados, e te pedindo, Senhor, para que me ajude, Deus, a aproveitar as oportunidades que o Senhor me concede. Me ajude, Senhor, a fazer o melhor, Pai, a fazer o melhor pelos meus irmãos. Me ajude, Senhor, a ser um servo melhor para Ti. Me ajude, Senhor, a ser um filho melhor para os meus pais. Me ajude, Senhor, a ser um esposo melhor para minha esposa. Me ajude, Senhor, ó Deus Pai, a servir a Ti com um coração puro. Coloca em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto, Deus. Senhor, aqui estou mais um dia, podendo levantar as minhas mãos e adorar o Teu nome. Porque reconheço, Senhor, que não passo de pó. E reconheço, Senhor, as Tuas oportunidades para com a minha vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e pelo Teu grande amor. Abençoe, Senhor, a cada servo Teu que aqui se achegou. Abençoe, Senhor, a Tua filha que está num momento difícil, mas que hoje teve a oportunidade e não desperdiçou, Pai. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja correndo ou seja andando, não perca a oportunidade que Deus está nos dando. Aleluia. Pega esse ano aí, como o ano da oportunidade. Você foi atraído por uma oportunidade. Saia daqui com essa convicção, pois o Senhor está iniciando um ano na nossa vida com oportunidades. Se agarre na bênção, que a vitória está chegando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos agradecem a Deus por essa palavra e a vida do cooperador Eric, dizendo amém? Glória a Deus. Que Deus dê uma continuação de semana abençoada a todos, cheio da graça e da presença de Deus. Se você confirma, estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito reine com abundância sobre todos nós, e todos nós dizemos amém. Vão em paz em nome do Senhor Jesus.